pessoal, tem que ser assim agora. Fala pessoal, tudo bem com você? Com muita alegria que a gente está aqui no dia 2/8, começo no novo mês, né? E a gente está aqui recebendo ao meu lado minha irmãzinha, Rayane Liberato. Você tem algum sinal em Libras, Rayane? Não tenho. Não tem? Não ganhei ainda. Mas tudo bem, um dia vai chegar. Por que ela veio aqui hoje? Porque vocês estão acostumados a vir ver assim, as pessoas que estão aqui do meu lado esquerdo são os convidados, né? E ela também é uma convidada que eu trouxe hoje, porque há um ano atrás ela escreveu essa poesia que eu vou ler agora. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ela, beleza? O tema é Olhar para Ti. Diz o seguinte, os versos de Rayane, de 2024. Uma última coisa tenho a dizer, que numa noite fria me fez ver, quando não há nada de mim em mim, mais pode fazer em mim. É simples, se vazia estou do orgulho, há mais espaço para construir o projeto. Tudo e mais um pouco sobre um grande sonho. A verdade está aqui, com águas translúcidas que revelam o que há de mais rochoso no fundo do oceano, com o poder de fazer tudo novo. E eu sei que em você posso descobrir de onde vim e para onde vou. É só olhar para ti. Vejo uma imagem do passado, mas olho o meu presente e preparo-me para o futuro que dará memórias de quem eu era, para jamais esquecer quem escolhi hoje ser. Pois você habita em mim e eu vivo em ti. Continuo com o olhar em ti. A colher de inspiração está em Salmo 69, 1-3, que diz o seguinte: Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até meu pescoço. Afundo cada vez mais na lama e não tenho onde apoiar os pés. Entrei em águas profundas e as correntezas me cobrem. Estou exausto de tanto clamar. Minha garganta está seca. Meus olhos estão inchados de tanto chorar à espera de meu Deus. Bom, dito isso, vamos saber quem que é Rayane. Rayane, qual que é seu nome? Meu nome é Rayane Vitória, estão comendo minha vitória. É Rayane Vitória Liberato. Isso. Idade, RG, CPF, Pix. Eu tenho 23 anos, meu Pix sim. Meu Pix é meu telefone. Brincadeira, doem pra igreja. Quanto tempo você está aí na lida do... Quanto tempo você se converteu? Quanto tempo você está nessa nova vida com Cristo? Como eu sei que, por eu ser seu amigo, eu sei que você tem um ministério de composição. É muito top. Ela tem. E é muito interessante. Fala aí para pessoal aí qual que é seu ministério, onde você tem servido, porque agora ela está numa igreja vizinha da nossa, mas ela continua sendo igreja com a gente. Fala aí. Glória a Deus. Nossa, eu já me perdi muito no roteiro do começo. Você corta, tá, Rebeca? Não, pode deixar, que não vai cortar não. Ih, não vai ter edição. Eu vou ler o seu roteiro pra eu descobrir. Não, mas aqui não tá as perguntas que eu falei pra você. Vai, vamos lá. Sobre o seu ministério, beleza. Tá. Como assim? O meu ministério no sentido de compor, de... Isso, quanto tempo faz e quanto tempo você é cristã? Tá, vou começar pelo então quanto tempo eu sou cristã. Perfeito. Pra organizar as ideias. Eu me converti, eu era muito novinha, na verdade. Eu nasci e cresci na igreja, né? E eu lembro muito claramente de quando eu era criança, meu sonho era ser batizada em águas. E aí, quando eu comecei a ver que vários amigos meus mais velhos já estavam se batizando e tudo mais, aí eu falei, nossa, finalmente chegou o meu momento de declarar que eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador e eu vou lá, eu vou fazer. E aí eu lembro que, como eu era muito novinha e eu já tinha muito esse anseio, eu fui conversar com o pastor Moisés, né, que era antigamente o pastor presidente aqui dessa igreja. E aí eu falei, pastor, então com quantos anos que pode batizar em águas? Porque assim, eu quero batizar agora, né? Aí Tinha quantos anos? Já chegamos nessa parte. Não, desculpa. Aí o pastor me perguntou, quantos anos você tem, Rai? Aí eu falei, eu já tô com 12 anos. Dele,
é uma idade que já dá pra batizar. Se você tem essa convicção, essa certeza no seu coração, faça. Aí eu falei, então tá bom, se o Senhor deixou, eu vou lá fazer. E aí eu já dei um jeito rapidamente, acho que no mesmo dia ainda, fui falar com quem era responsável por fazer as inscrições, né, pro batismo. Daí já me inscrevi, já comecei o discipulado e, sei lá, acho que em menos de um mês eu já tava batizando, que foi bem seguidinho da época do batismo, assim. E foi um momento muito legal, inclusive eu batizei junto com a Melai. Então a gente batizou no mesmo dia, a gente tem várias fotos juntas. Melai é a Emily, pra quem não sabe. A gente é muito irmã. A gente é muito irmã, muito próxima até hoje, então é uma lembrança muito legal que eu tenho. Mas apesar de eu ter tido muita convicção naquela época de que eu queria receber Cristo em minha vida, precisou de um longo período de amadurecimento disso. Porque esse é o primeiro passo de fé que você tem, é você reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador. E eu sempre carreguei muito dessa convicção comigo. E passou um longo período em que eu fiquei muito acomodada assim, em relação à fé. E eu não sabia muito bem mais o que tinha me feito crer em Cristo lá no começo. Então esse resgate do primeiro amor, eu precisei revisitar várias vezes para poder realmente entender o que significava ter Cristo como meu Senhor. Porque é parte do nosso amadurecimento isso. A gente aceita porque a gente, no meu caso, eu cresci na igreja, vi meus pais servindo a Deus e eu queria servir também como meus pais, mas de entender realmente quem era Cristo na minha vida, eu fui entender muito depois. Sim. E o processo de amadurecimento, né? Você falou assim que você precisou com o tempo você revisitar o primeiro amor de novo, né? Sim. E também o nascer de novo, né? Toda vez. Esse aí é o processo do cristianismo mesmo. Sim, assim, sim. E a gente sempre tem que fazer essa volta para, de fato, entender onde a gente estabeleceu nosso alicerce, né? Onde é realmente a gente começou a olhar para Cristo, de fato. E aí se conecta muito com um pouco do texto, já puxando o gancho, mas então, tudo entrelaçado. Exatamente. E aí, como que nasceu? Você lembra, assim, como que foi que nasceu esse texto? Porque o seu ministério, voltando à pergunta que ela não respondeu lá no começo. Eu correndo da pergunta. Você é uma compositora também, você tem esse dom. Você vai falar que não, porque eu conheço você, mas você tem esse dom. Mas como que nasceu assim? Você lembra como que é? Na verdade, essa parte de composição, ela começou como um exercício, na verdade, no momento que eu comecei a fazer terapia. Porque eu passei por um processo muito difícil em relação à depressão, desde a infância, mas isso não foi tratado na época em que eu era criança com uma psicóloga, um acompanhamento certinho, só era um acompanhamento medicamentoso, sabe? Não realmente emocional, enfim, sobre falar sobre Conversa, aquilo. Né? E eu precisei passar por esse processo de terapia um pouco bem mais velha, na verdade. E nesse processo ela viu a minha dificuldade de expressar qualquer sentimento, qualquer emoção, qualquer entendimento do que eu tinha sobre aquilo que eu vim estabelecendo na minha vida. E daí ela falou, Rai, encontra uma forma de você conseguir trazer isso em evidência até pra você entender o que você tá vivendo. E aí eu falei, ótimo. Na época eu já tocava piano, já vinha de um longo período de estudo de piano. E eu compunha mais melodias, assim. E a primeira vez, vai se repetir essa história depois, mas a primeira vez que eu compus alguma coisa de fato, assim, foi em um momento que eu não estava na igreja mais, eu estava afastada. E foi um dia que eu estava muito desesperançada, muito mesmo, assim, que eu tinha muito receio de eu estar novamente com sintomas de depressão, de estar voltando numa tecla que eu tinha muita certeza que eu tinha sido liberta, mas aí ficou aquele, nossa, eu já saí da presença de Deus, então não tenho mais liberdade, sabe? Maturidade também isso. E eu falei, já que eu tô num momento tão desesperançoso, eu vou ler a palavra. E eu li, e o Espírito Santo, ele ministrou muito na minha vida. E a partir daquele momento, ele me deu uma inspiração a partir da palavra. E aí eu sentei lá e escrevi. E depois disso eu consegui escrever muitas outras coisas. Não mais diretamente inspiradas à palavra, mas era realmente colocando para fora o que estava sentindo. E consegui levar isso à terapia, ser trabalhado, tudo.
Mas essa composição específica, ela foi no momento em que eu novamente estava muito desesperançada. Foi num processo muito difícil da minha vida, que era um processo que eu estava vivendo de luto. E eu estava com muita dificuldade, primeiramente, de reconhecer Deus como meu pai. E essa perca de visão, esse desalinhamento de quem era Deus, fez com que eu me voltasse muito para as minhas próprias mãos, para fazer tudo pelas minhas próprias mãos, para acreditar que eu era capaz, eu era competente de fazer qualquer coisa. E quando você me lançou o desafio, na verdade, de escrever algo, eu fiquei muito constrangida, primeiramente, de fazer novamente uma poesia, ainda mais uma poesia que revelasse tanto do momento da jornada que eu estava vivendo com o Senhor, quanto propriamente de expressar de fato o que eu estava sentindo naquele momento. Era uma coisa que eu guardava muito só pra mim. E eu lembro vagamente do dia que eu escrevi essa composição específica, mas hoje, lendo ela novamente, eu tenho uma visão muito diferente da Rayane que escreveu isso lá atrás. Então, é aí que eu ia perguntar pra você também. Tipo assim, você teve essa visão, você escreveu aquilo lá que o Senhor estava colocando no seu coração, e agora você está numa outra perspectiva, né? Você está vendo o diamante de um outro lado. Como que você vê assim, o benefício de olhar para aquilo que o Senhor faz e não para aquilo que nós fazemos, simplesmente olhando para Ele, assim, no caso? Foi um processo muito difícil, e é como eu conto aí bem insistentemente, de certa forma, na poesia. Tem vários momentos que eu estou citando orgulho sem citar o orgulho. Então, é quando eu esvazio-me de mim, é quando eu me permito ser transparente com o que eu estou vivendo, é quando eu, de fato, deixo isso de lado. Então, foi possível que eu olhasse mesmo para Cristo a partir do momento que eu passei a confrontar também com o meu orgulho. Deixar isso de lado, deixar isso sendo trabalhado pelo Espírito Santo, na verdade, para que Ele pudesse ministrar na minha vida e me levar a olhar a Cristo, não mais aos meus próprios sentimentos, por exemplo, pegando até a referência do salmista, a minha própria água cheia de lama, que eu estava rodeada. Então, para ver uma condição fora de mim que era dada só pelo Espírito. Então, era um olhar para Cristo que refletia de volta esse olhar para mim. Então, era como se, olhando para Ele, eu conseguisse enxergar o que Ele via de mim. E assim, ter um passo diferente em relação à fé e relacionamento com Ele. Entendi. Então você já respondeu a última pergunta também, que eu ia falar pra você deixar um tutorialzinho, né, de como fazer isso. Então é isso, é olhar para Cristo para ter uma noção de como Ele nos enxerga. Sim. Porque olhando para Ele, naturalmente o nosso orgulho também é desfeito, né? Sim. Então eu acho que é isso. Então a dica mais, tipo assim, desde a Rayane de 24 até a Rayane de 25 é isso, né? Basicamente isso. Mas assim, numa aplicação muito prática de exercício de olhar para Cristo de fato, primeiro você decidir que você quer olhar para Cristo. Não tem como você ficar esperando que as coisas mudem se você não tiver primariamente uma atitude. Então primeiro você precisa decidir que eu vou olhar para Cristo. Então, eu lembro que na época isso ficou muito certo na minha mente, de que eu estava tomando um passo de reconhecer a Cristo novamente como meu Senhor e Salvador. Era novamente voltar lá para o princípio de quando eu fui apaixonada por Cristo no começo, que me levou ao meu batismo, foi resgatar tudo isso para, de fato, permitir que o Espírito Santo voltasse a trabalhar na minha vida. E também ter a humildade de reconhecer que não tem como você fazer isso pelas suas forças. Boa. Não dá pra você se movimentar por você mesmo. Ok, você tomou a decisão, mas agora quem trabalha em cima dessa decisão é o Espírito Santo na sua vida. Exato. É Ele que vai dar os frutos, vai dar o amor que você precisa por Cristo, para que de fato você consiga se enxergar como Cristo te enxerga e se submeter à vontade dele e tudo mais. Muito bom. E é isso, gente, ó. Então fica aí pra gente refletir que desde o passo que você dá
para olhar para Cristo, até o fato de que é o mover, né? O mover para olhar a Cristo, até a parte de como a gente vai fazer depois de entender como Cristo nos olha, a gente não é dependente de nós mesmos. Então, todo momento aqui está se tratando sobre orgulho. O orgulho, se eu olho para Cristo, eu paro de olhar para mim. Então, entender isso, entender essa forma de olhar para Cristo e enxergar a si mesmo como Ele nos enxerga, que é alguém totalmente dependente dele. Então, vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pelos dias 214, te damos graça porque o Senhor está com a gente, te damos graça porque o Senhor tem nos alimentado, tem nos iluminado, tem nos feito novas criaturas todos os dias, Pai. Assim como a Rayane disse aqui, a gente está vivendo, Pai, todos os dias uma forma de entender, de aprender como o Senhor pensa, Pai. Cada dia a gente está vendo que o orgulho em nós deve ser silenciado para que a gente entenda como o Senhor nos vê. Cada dia mais a gente tem que morrer e nascer de novo em Ti, em Seu Espírito Santo, para entendermos que sem Ti não somos nada, somos eternos dependentes de Ti. Esteja com a gente, esteja com a Rayane e continue dando, Pai, inspiração a ela, continue dando sabedoria a ela e que ela seja, Pai, um canal Seu onde ela for. Continue com ela, hoje sempre te peço, Paizinho. Amém. Deus abençoe você, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, #olhar e baixa o e-book, baixa o aplicativo que também está disponível aí, Uma Xícara de Poesia. Envie esse vídeo para alguém, oferte para o DEMEL, que é o Departamento de Missões da nossa igreja, e deve ter mais alguma coisa. Lembrei. Envie sua arte pra gente, assim como a Rayane, que tem esse dom de composição. Eu sei que tem muita gente que tá vendo aí e que pode estar pegando e enviando esse vídeo pra gente. Envia pra gente, a gente quer postar aqui com a sua autorização, né? No último dia do mês. E é isso aí. Deus te abençoe. Rayane, vamos fazer comigo? Não se esqueça que a arte faz. A arte é um ingrediente fundamental na grande receita. Como? Receita Receita da vida. Ah! Valeu!